Boa noite a todos, que a luz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver e que as palavras desse Evangelho que vamos escutar hoje possam, entrando pelas nossas mentes, alcançar e permanecer em nossos corações, para que quando nós estivermos na nossa vida diária, nós possamos fazer uso delas. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 1 e 2. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Mas por que nós sofremos? Mas por que nós temos dores? O porquê da dor? A dor tem um propósito. A dor, como nos diz a doutrina espírita, é um instrumento de purificação do nosso espírito. Um elemento consolador do espiritismo. Não vem tirar a dor. O espiritismo não vem falar, olha, eu vou tirar a dor de você, você não vai ter mais dores. Muito pelo contrário. Ele vem falar, a dor vai te fazer crescer. Eu costumo dizer que a dor é uma irmã amada, porque se a gente prestar atenção na nossa vida, a dor nos fez crescer. A dor nos faz refletir. A dor nos faz acordar. Então ela está do nosso lado. Claro que existem muitas dores, eu diria até bastante, que são desnecessárias, porque a gente mesmo provocou. Pelos nossos excessos, pelas nossas más escolhas, pelas nossas rebeldias, né, que a gente sempre tem. Coisas que a gente podia pular até, né, não precisava passar. Mas é aquele negócio, né? Enquanto a gente não cair no buraco, a gente mesmo, não adianta a pessoa falar pra gente, olha, o buraco aí na frente, não vai por aí que você vai cair. A gente tem que cair, né, para ter certeza. E aí, quando a gente cai por teimosia, por rebeldia, por excesso, a dor vem, com certeza. Né? A gente não pode nem pôr a culpa no outro, nem ninguém. Foi a gente mesmo que procurou. Ou a gente costuma falar também tormento voluntário. Né? A gente já sabe que fim vai dar, mas estamos ali. Né? Então, existem também as dores mais complexas, iguais a que a gente está passando agora, a humanidade. Dores que não foi a gente que provocou agora, neste momento, né? Não foi isso que a gente fez para acontecer. Seria mais causas de encarnações anteriores, de aprendizados que a gente está tendo agora, de coisas que a gente fez antes, ou apenas de ensinamentos que a gente precisa ter para continuar evoluindo. Então, assim, seriam essa pandemia que está acontecendo, seria a perda de entes queridos, a perda de empregos e muitas outras coisas que acontecem, como a gente fala, uma fatalidade. É isso aí, uma fatalidade, uma tragédia. Mas são sempre, sejam quais forem, são dores que nos fazem crescer, que nos fazem refletir. Né? Primeira coisa que a gente precisa aprender para que a gente entenda o papel da dor na nossa vida. Parar de pensar que nós somos apenas um corpo, que não existimos após a morte, que após o túmulo nós não existimos mais. Essa crença materialista é que tem destruído dentro de nós os nossos valores espirituais. No ponto de que muitos espíritos desencarnados, a gente pode acompanhar pela doutrina que a gente tem, a literatura espírita que a gente tem à disposição, espíritos desencarnados que não acreditam na imortalidade da alma.
A gente vê bastante livros que o espírito, a pessoa fala para ele, não, você já morreu, né? Você não está mais no corpo de carne. Ele não acredita nisso. Não, eu não acredito nisso. Isso é a história sua, claro que eu estou vivo, né? Nem desencarnado ele consegue entender isso. Mas, se não houvesse a reencarnação, se nós não tivéssemos essa vida contínua, a nossa vida não teria significado nenhum. Qual seria o propósito? Qual seria a diferença de você fazer o bem ou o mal enquanto encarnado? O que importa, amar ou deixar de amar? Se quando morrer acabou tudo. Qual seria o significado da nossa vida? Se a gente parar para refletir, a primeira coisa que a gente vê é que não tem lógica nisso. Já podemos pensar em algo mais. Acreditando que a vida, sim, é contínua, é imortal a nossa vida, nós percebemos que esta encarnação em que estamos é como uma travessia. É como se fosse uma viagem de trem. Corações amados vão partir e vão entrar em cada estação por onde nosso caminho passar. E a gente precisa ir criando, então, uma resistência espiritual que criamos com a certeza da imortalidade da alma. Porque quando esses corações amados partem, ficam, aliás, na estação, enquanto nós permanecemos no trem, nós, acreditando, crendo, tendo fé na nossa vida imortal, temos a certeza de que vamos encontrá-lo lá adiante. De que ele ainda existe, assim como nós. E os laços de afeto não vão se perder. O nosso amor não foi em vão. As dores não foram em vão. Como exemplo, nós temos de crescimento a lagosta. A lagosta ela tem um corpo, na verdade, gelatinoso, e ela tem por fora toda aquela casca dura, né, que a gente não pode comer, né, que ela é bem rígida. É como uma casca, né, igual as tartarugas que tem aquela casca, ela também tem. Só que a lagosta, ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, aquela casca não cresce igual. Ela fica daquele jeito, ela vai crescendo e aquela casca vai começando a doer o corpo dela, porque está apertada, que nem sapato no pé, apertado, não calça mais aquele número, cresceu o pé, ela vai crescendo e vai doendo, até chegar um ponto que ela não consegue mais ficar dentro, então ela se esconde no buraco para tirar aquela casca que não serve mais e crescer outra casca, para ela continuar a vida dela. Depois ela cresce de novo e o ciclo se repete. Tem que voltar para o buraco e crescer. Então qual é a solução para parar com isso? A solução é não crescer mais. Mas isso é impossível. Para a lagosta e para nós. Não estou falando de crescimento da nossa matéria, do nosso corpo físico como da lagosta, mas estamos falando de nossa vida verdadeira, de espírito, onde a lei do progresso, como diz, é lei. Então não tem como parar de crescer. Nós sempre vamos crescer. Ninguém se ausenta da lei de progresso. Quer queira, quer não, quer acredite, quer não, quer concorde, quer não. Eu costumo falar com as pessoas que as pessoas às vezes não acreditam, quer bater o martelo, porque é assim, porque é assado. A gente não sabe de tudo, com certeza. Eu só digo uma coisa. A vida é, quer acredite ou não, nós vamos ser afetados por ela, pelas leis que a regem, mesmo que a gente não acredite, não entende, não concorde, né, não saiba, somos regidos por ela. E assim é com qualquer um. Então, para que a gente sofra menos, nós precisamos jogar essa casca fora. E o que é essa casca, então, que nem a lagosta tem? As cascas que nós criamos, as cascas de apego, quando a gente se apega a bens, quando a gente se apega a pessoas, a sentimentos, a situações, tudo isso é uma casca que a gente precisa deixar para continuar crescendo. Porque quando a gente teima em continuar batendo naquela porta que está fechada, a gente só para no ponto. Não demora mais, não retarda o nosso crescimento
e sofre mais, porque como a lagosta vai apertando cada vez mais aquela casca. Então nós precisamos nos liberar, né, de todos esses apegos que a gente tem e deixar a nossa vida fluir, né? Deixar se ampliar os nossos processos de evolução, de aperfeiçoamento. Deixar essa casca para lá então e seguir em frente. Aí tem pessoas que falam, mas tem casos em que a gente é obrigado, eles obrigam a pessoa a reencarnar. A pessoa não quer, mas eles obrigam a pessoa a reencarnar. É aqueles casos de reencarnação compulsória, né? Aí o espírito está lá, não quer reencarnar, não quer saber de nada, e de repente chega aquele anjinho oficial de justiça, né? Esteja preso, condução coercitiva, útero da mãe. Não tem jeito, né? Mas mesmo quando a gente está com dor, quando a gente está com depressão, quando a gente está com problemas, se a gente está com problemas, porque geralmente a gente não está conseguindo saber para onde ir, né? A gente tem aquele sentimento dentro da gente que a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente não consegue por causa da situação. Isso já é um querer evoluir. Então a gente não pode dizer que aquele espírito não quer evoluir. Ele quer, mas ele está precisando de um empurrãozinho. E quem sabe disso e da hora que isso acontece é Deus, que então encaminha esse espírito ali para a vida material, né, para que ele possa continuar. Emmanuel nos diz que pelas nossas tendências a gente consegue saber por que a gente sofre. E esse é o melhor meio que a gente entender a nossa própria vida, é a gente olhar para dentro, a gente olhar para que a gente é, né? O que a gente é. E prestar atenção na gente mesmo, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que a gente pensa ou deixa de pensar, né? E aí a gente vai analisando, sabendo da lei de causa e efeito, a gente vai sabendo para que rumo que a gente está indo e por que a gente está sofrendo. Claro que de graça não foi. Ou a gente está espiando por alguma coisa que a gente fez e não estava correta, ou a gente está em lição nova, aprendizado novo para evoluir, né? Todo mundo, então, na verdade, quer ser feliz. Isso é uma coisa que está dentro de nós, a busca da felicidade, né? Mas para isso, a gente tem que viver e sair rompendo os obstáculos, destruindo, né, os obstáculos. Emmanuel diz também que quando a gente clama a providência divina pedindo que solucione os nossos problemas, Deus nos manda um bisturi. E o que é um bisturi? É aquele instrumento que o médico cirurgião usa para cortar o corpo da gente, né? É uma coisa bem, como diria, ostensiva, né? Trágica, drástica, né? Por quê? Porque provavelmente a gente não está crescendo, a gente não está conseguindo resolver os problemas porque está segurando aquela casca. O que a gente precisa fazer? Destruir a casca. Por isso que veio o bisturi. Destrua a casca e se liberte do que está te prendendo, né? Se libera para um futuro. E aí Deus age com a gente como a mãe que precisa levar o filho ao médico porque ele tem um problema, mas ele precisa tomar injeção e ele não gosta de injeção, ele tem medo de injeção. Então ela sabe que ele vai chorar, que ele vai espernear. E mãe é mãe. É claro que ela não quer ver o filho dela chorando, mas é melhor ver o filho chorando do que o filho partir antes do tempo, né? Ou sofrer mais ainda com a doença. Então, o que ela faz? Ela fala, não posso tirar a dor dele, não posso tirar o medo dele, mas ele vai passar por isso, mas eu vou estar do lado dele. Eu vou continuar ali do lado dele, né? E ele vai passar. Então, Deus faz conosco as mesmas coisas. Ele está sempre do nosso lado, sempre com a gente. Então, quando nós enfrentamos as nossas experiências dolorosas com fé, com confiança, a gente sofre menos. Por quê? Aí a gente não tem desespero. A gente sabe que se está sofrendo, se está passando por um momento de aflição, tem uma causa justa para aquilo. E aquela
aquele sofrimento vai ser para o nosso bem, né? Vai nos melhorar, vai nos fortalecer. Emmanuel fala que Maria tinha uma frase que sempre repetia: no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou no final. E outra mais conhecida: isso também passa. Nós temos que ter isso em mente, né? Principalmente agora, nessa situação que parece que não tem fim. Se ela não tem fim, é porque ainda não chegou no final, mas ela vai passar. Minha avó falava, minha mãe que dizia, né, que a minha avó sempre falava: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Né? Porque a nossa vida é assim, expansão, retração, porque nós precisamos aprender. É assim que a gente aprende. Né? Então, precisamos estar confiantes que se a gente passar com fé, com confiança, aquilo vai doer menos, porque a gente está vislumbrando lá na frente, depois da tempestade, a claridade, o bem-estar, a harmonia que vai vir lá na frente. Então a gente está com vistas lá na vida futura e a gente consegue passar muito melhor. O problema é que a gente está sempre distraído, né? Um dos maiores problemas que eu acho assim de nós encarnados é que a gente está sempre distraído, a gente está sempre sem atenção nas coisas, sempre sem atenção com a gente mesmo. Vai falar, você acha que dá para ser espírita 24 horas por dia? Dá para ser bonzinho 24 horas por dia? Não dá porque a gente ainda não tem essa condição evolutiva, né? Mas a gente tem que começar a prestar atenção, principalmente quando a gente está sem atenção, né? E começar a mudar os nossos pensamentos e atitudes no que a gente conseguir. Não dá mesmo para 24 horas por dia a gente está ali. A cabeça da gente vai para longe muito fácil, muito rápido, né? Com coisas inúteis, inclusive, que vai passando o tempo e a gente não percebeu. O interessante é a gente começar a prestar atenção se a gente está fazendo isso e voltar para o foco. Quanto mais a gente conseguir voltar para o foco, a gente vai aprender mais e vai conseguir progredir mais, vai conseguir fluir mais. Né? Deus vê tudo que a gente faz. Distraído somos só nós, Ele não. Enquanto a gente está distraído, Ele está dentro de nós, vendo tudo através dos nossos próprios olhos. Mas, nem por isso, Ele vai nos tirar a dor, né? Como se faz assim, tirar com a mão. Ai, meu filho querido, eu vou tirar com a mão. Não, porque nós vivemos num universo de consequências, e não paternalista, né? Que nos impede de tomar decisões. Deus nos deu livre-arbítrio. Nossas decisões são nossas, e as consequências delas também. Então, eles respeitam as nossas decisões, mesmo que elas estejam erradas, mesmo que elas sejam as piores decisões. Aí já entra essa nossa desatenção. Se a gente tiver um pouco mais de atenção, lembrando que Deus está dentro de nós, que ao nosso lado sempre tem os espíritos que nos ajudam, que nos acompanham desde antes até da nossa encarnação, que vieram conosco para nos ajudar, que estão ali prontos para nos auxiliar, nós nos lembraremos de nos religar. Nos relembraremos não da religião, mas da religiosidade, das inspirações, da espiritualidade que está ao nosso lado pronta para nos ajudar. E como eles respeitam as nossas decisões, os nossos livre-arbítrio, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos escutá-los, permitir que eles nos ajudem. Eu vi vários casos, né, que às vezes a pessoa pede, a gente põe o nome nas caixinhas de vibrações para ajudar as pessoas, né, e aí a gente às vezes tem uma resposta: olha, ali fica difícil de entrar, porque ninguém ali deixa espiritualmente entrar alguma coisa, de tão fechado que estão, né, de tão desatentos da sua volta. Mas aí é só alguém acender uma luz. O que é acender uma luz? Fazer uma oração, se lembrar que Deus existe, né? Pedir auxílio e logo tem alguém ali entrando e conseguindo auxiliar. Então, isso que a gente sempre precisa pedir. Às vezes a gente está preso nas aflições, no sofrimento e se esquece disso. Nós precisamos permitir ser ajudados. Nós precisamos pedir
ajuda sempre que nós precisarmos. E não necessariamente só espiritual. Nós estamos na carne e precisamos cuidar desse corpo que nos foi dado por empréstimo para esse aprendizado. Então, se nós precisamos de ajuda espiritual, nós pedimos a Deus para tudo. Se nós precisamos de ajuda física, além de pedir para Deus, nós vamos no local correto, onde há essa ajuda física, seja medicina comum, seja a psiquiatria, seja a psicologia. Nós temos ainda condicionamentos muito antigos, né, que diz que quem vai no psicólogo e psiquiatra até hoje, tem gente que fala que para que eu vou lá? Não sou louco. Ora, qual é o nosso órgão mais importante no nosso corpo? Por onde o nosso espírito se manifesta? É o cérebro. Então o coração fica doente, estômago fica doente, pele, braço, perna, tudo fica doente, pulmão, a gente vai no médico. O cérebro fica doente e a gente não pode ir? Se é dali, né, é através dele que o espírito se manifesta. Se o cérebro está doente, temos que procurar ajuda também dos psicólogos e psiquiatras, que são os médicos do cérebro, neurologistas, né, de quem é o especialista na área que nós temos na atualidade para fazer isso, porque é aqui que nós estamos agora, né? Como diz o ditado, em Roma, haja com os romanos. Nós viemos para cá para agir aqui, junto com todos os outros que estão aqui, dos mais diversos níveis de evolução, né? Das mais diversas situações e diferenças. Nós viemos aqui para conviver com os diferentes e para aprender a amar todos eles e a nós mesmos, como Jesus nos disse, né? Então, precisamos prestar mais atenção na nossa vida. Não nos ligar, não nos fixar no sofrimento, na dor. Às vezes a gente se faz de vítima. Ai, porque eu sofro tanto. Quando a gente faz isso, nós já estamos agindo sem fé. Principalmente quem já está dentro da doutrina e já aprendeu um pouquinho. Já sabe que nada acontece sem que Deus permita. Nada acontece sem que tenha uma causa anterior. E com certeza essa causa foi a gente mesmo que deu. E que Deus, né, dá o frio conforme o cobertor, quer dizer que se o sofrimento veio, é porque nós já temos condição de passar por ele e de vencê-lo. Senão não viria, porque não adianta, mesmo que a gente tenha cometido um ato muito cruel numa vida anterior, se a gente ainda não tem condição de entender o erro que a gente cometeu, nós não vamos passar pelo aprendizado por causa dele se a gente ainda não tem condição de entender. Só quando tivermos essa condição, né, que a gente vai passar, porque aí sim vai ficar fixado no nosso espírito que aquilo está errado. E aí a gente mesmo pede para que a gente ressarça aquilo, para que a gente tire aquela mancha, né, que a gente mesmo criou, porque a gente já entende que precisa se libertar daquilo. É como as cascas que eu falei da lagosta, a gente precisa se libertar daquilo. Então aí a gente entende, então vem o sofrimento. Então a gente precisa começar a olhar a dor como nossa irmã. Se ela chegou, ela veio para nos ajudar, para nos fazer crescer, para nos fazer refletir, às vezes até para nos fazer acordar para o serviço ao próximo, por exemplo. Essa situação que nós estamos vivendo agora, o quanto é importante a gente olhar o outro com afeto, com amor, com empatia, com indulgência. É muito importante e faz toda a diferença por um coração sofrido quando a gente olha com amor, com carinho, com acolhimento. É bem diferente quando a gente fala com as pessoas dessa forma. Quando ela sente no seu olhar, que seja, mesmo que você esteja em silêncio, que ela se sente igual a você e ela está ali por você. Que a gente possa ter isso em mente, que a gente não se revolte com as dores, com as aflições, lembrando de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E o reino de Jesus, de Deus, Jesus, quando veio aqui há 2000 anos, disse que veio para implantar o reino de Deus da terra. E perguntaram: como você vai fazer isso? Ele disse:
implantando o reino de Deus no coração do homem. Então o reino de Deus está dentro de nós. Que lembremos disso e procuremos, nem que seja, imitar Jesus, porque conforme a gente vai imitando, a gente vai aprendendo. E um dia aquilo vai chegar a morar dentro dos nossos corações. Que a luz do nosso amado Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo, nos amparando por toda a semana, nos lembrando de ficarmos atentos a nós e ao nosso próximo que caminha conosco. Obrigada, boa noite.